Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, um bom dia a todos que têm nos acompanhado pelos grupos de WhatsApp, pelo canal do YouTube, o projeto No Mundo Maior. Esse projeto que visa resgatar Allan Kardec, resgatar os ensinamentos espíritas e que todos os dias podemos aqui conversar um pouquinho sobre as obras básicas. E aos sábados, em especial, falamos sobre a Revista Espírita, que é um repositório infindável de conhecimento. Essa desconhecida dos espíritas, a revista em que Allan Kardec utilizava para colocar teses, lançar alguns artigos, promover discussões. Era para Allan Kardec, na Revista Espírita, onde a concordância e universalidade das instruções espirituais alcançava maior êxito, porque a partir de comunicações que ele publicava, muitos outros médiuns de outros grupos espíritas de todo o mundo, grupos sérios, também se correspondiam com Allan Kardec, dizendo que havia acontecido algo semelhante. E aqui Allan Kardec, nesse artigo que hoje nós vamos trabalhar, dando sequência, intitulado Os Duendes, vai trabalhar um conceito muito importante da doutrina espírita, mostrando primeiro que existem mitos, existem figuras que habitam o imaginário de determinadas sociedades, mas ao mesmo tempo, se esses mitos, se essa mitologia está na maioria das sociedades de todo o mundo, desde as eras mais antigas da humanidade, será que não há ao menos um fundo de verdade naquilo em que se transformou em mitologia? Então Allan Kardec vai trabalhar uma mitologia muito comum nas antigas Gálias e que se perseverou em especial na Europa, que é o mito dos duendes, em especial na Irlanda, no Reino Unido e na Alemanha, que em tese seriam seres não materiais que eram brincalhões, que gostavam de fazer brincadeiras de mau gosto, diga-se de passagem, com as pessoas, e promoviam barulhos nas casas, quedas de objetos, batiam a porta, enfim, eram o que hoje podemos chamar de espíritos brincalhões, espíritos que gostam de se divertir com medo dos encarnados. E veja que interessante, apesar do formato mitológico, o Espiritismo ele vai explicar esse fenômeno em que acontecia em várias sociedades que não se comunicavam necessariamente. E vai explicar que existem espíritos que têm esta condição e que através das manifestações físicas, que foi do que Allan Kardec tratou no artigo anterior da Revista Espírita, a total possibilidade destes fenômenos acontecerem. Então os espíritos brincalhões não necessariamente querem fazer o mal. Isso é importante nós entendermos. Não é porque existe um fenômeno tipológico, não é, por exemplo, da batida, que há um espírito mau ali querendo interferir. Ele pode não ser moralmente evoluído ou intelectualmente, mas não necessariamente é mau. Não é porque existem fenômenos físicos acontecendo que ali está habitando o demônio, que isto é obra do demônio, como muitos prezam em dizer. E é nisso que o Espiritismo ele é libertador. Ele nos liberta para uma interpretação mitológica à luz da razão, sem negar totalmente uma base, uma causa real dessa mitologia, mas também não tem uma crença pueril de acreditar em todas as questões ilusórias que envolvem uma mitologia. É a fé raciocinada, é o caminho do meio, é o bom senso, é disso que se trata a doutrina espírita. Então fiquem tranquilos, né? Os duendes não existem, são espíritos, em geral espíritos zombeteiros, espíritos brincalhões.
que utilizam-se do recurso de alguém que mora na casa ou próximo à casa, que tem a capacidade de doar o ectoplasma, que é um fluido que se encontra dentro de nossas células, e os espíritos manipulam estes fluidos, densificando-os, promovendo os fenômenos físicos. Então, se por acaso algo acontecer na sua casa, veja como é importante o conhecimento espírita. Ao invés de chamar alguém para expulsar demônios, você pode tão simplesmente, em compreender o que está acontecendo, lidar com isto, resolver isto. Dizem os espíritos que na maioria das vezes uma mudança do nosso prisma moral já evita a ação de espíritos inferiores, porque sim, os fenômenos físicos são promovidos em geral por espíritos inferiores, mas não necessariamente maus. Bom, fica aqui o nosso pequeno discurso sobre este artigo. Sugiro que abram a Revista Espírita número 1, que é onde está a primeira edição, uma edição histórica. Leiam o artigo para perceber as correlações entre aquilo que aqui nós tecemos comentários e aquilo que Allan Kardec explica no artigo. Paz e bem a todos e até a próxima semana, meus irmãos.